Terça-feira é dia do quadro Análise de Fato no Jornal da TVC. O assunto de hoje é a criminalização da homofobia que acabou de virar lei no Brasil. Quem praticar atos preconceituosos contra gays e trans deve ser enquadrado no crime de racismo. A criminalização da homofobia, aprovada há menos de um mês pelo Supremo Tribunal Federal, tornou o Brasil o 43º país a punir com pena e multa quem praticar esses atos. O que é que essa mudança, Helena, boa noite, muito obrigado pela presença, representa para a comunidade LGBT no Brasil? Bem, a criminalização da LGBTfobia, ela representa um pouco mais de segurança, um pouco mais de possibilidade de dignidade ao longo da vida das pessoas LGBTs. Porque nós somos submetidos a muitas formas de violência, que vão desde formas simbólicas de violência até a agressão verbal, como o bullying homofóbico no caso de jovens, como a violência letal, que leva... Por exemplo, no ano passado nós tivemos mais de 20 mortes só no Ceará. Isso em 2018. Isso. E no Brasil ultrapassamos os 300, as 300 mortes violentas. Aí a violência LGBTfóbica, ela tem uma característica distinta das outras, não é? As pessoas sempre falam assim, mas esse crime, eu vi a notícia desse crime, esse crime aconteceu porque eles tinham um caso, ou aconteceu por uma outra razão. Então, nem sempre a motivação do crime letal LGBTfóbico é a LGBTfobia. O que acontece é que a permissão social para matar um corpo faz com que esse crime tenha violência redobrada. Então, a gente tem, por exemplo, casos que vão de desmembramento a formas de linchamento. Com requintes de crueldade, Exato, né? Eles são sempre dentro de uma ritualística de morte muito pesada. Você acha que vai diminuir, por exemplo, a violência contra os LGBTs agora? Não. Não. Por quê? Mas não é porque a criminalização não seja efetiva. É porque a criminalização também vai criar um instrumento que vai combater a subnotificação. Né? De uma vez que é crime, mais casos vão ser denunciados e, portanto, os índices, estatisticamente, o resultado deve ser um aumento no número de mortes. Mas isso porque a gente tem enfrentado, em relação às pesquisas que indicam quantos LGBTs são mortos ou sofrem violência LGBTfóbica, os índices que nós temos, eles são sempre coletados de forma hemerográfica. Pesquisa hemerográfica é aquela que é feita com dados, notícias de jornal, de internet. E aí agora, com a criminalização, vai ter a possibilidade de a gente ter uma notificação mais oficial. Mais e isso vai fazer com que os crimes subam. É o caso que aconteceu com a Maria da Penha, né? Sim. A Lei Maria da Penha, ela reverberou de primeiro momento o aumento dos crimes, mas que depois se revelaram, na verdade, um aumento da notificação de crimes que antes não eram notificados. O que deveria ser desde sempre, né? Sim. Olha, é um relatório elaborado pela Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais mostra que em 70 países ser gay ou lésbica é ilegal e a pessoa pode ser punida até com pena de morte. No Brasil, não existe discriminação legal. Porém, a violência, como a gente falou aqui, contra os LGBTs, atinge números alarmantes. Confira. O debate foi realizado ao longo de 3 meses no Superior Tribunal Federal. O julgamento começou no dia 13 de fevereiro deste ano. Ao todo, os ministros levaram 6 sessões para concluí-lo. 10 dos 11 juízes reconheceram haver uma demora inconstitucional do Legislativo em tratar do tema. Diante desta omissão, por 8 votos a 3, os magistrados determinaram que a homofobia passe a ser punida pela lei de racismo até ter uma legislação específica. Segundo a Constituição, o racismo é um crime inafiançável e pode ser punido com 1 a 5 anos de prisão. Eu aprendi que alguns preconceitos impõem mais sofrimentos que outros, porque alguns são feridas curtidas já em casa, na qual a discriminação castiga a pessoa desde o seu lar. O projeto de lei que foi aprovado pelo STF tramita desde 2012. Os números mostram a importância da aprovação dessa lei, já que é crescente o número de pessoas LGBT que são mortas ou agredidas no país. De acordo com o levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia, somente em 2019 houve um aumento de 14% no número de homicídios, de 111 para 126.
O estudo ainda mostra que os estados com mais mortes em números absolutos foram São Paulo, Bahia, Pará e Rio de Janeiro. Helena, a gente pegando esses números, por exemplo, eu estava avaliando, eles incluem também suicídios dos LGBTs. Como é que é feita essa contagem? Quando a gente pensa no suicídio, a gente pensa sempre em sofrimento psíquico. Não é? Uma série de estudos, um estudo recém-publicado da Federal de Alagoas, mostra que o índice de suicídio entre LGBTs ele é 15% maior do que entre jovens não LGBTs. Isso tem a ver com o processo de sofrimento psíquico que se constitui em função da violência que esse jovem sofre a vida toda. Bullying, Bullying, né? exclusão no lar, o medo de ser rejeitado. Né? Então, por exemplo, uma pessoa heterossexual ela não passa por essa carga psíquica de pensar, poxa, será que eu tenho que dizer para os meus pais que eu sou isso ou que eu sou aquilo? Ela simplesmente vive a vida dela em função do que ela é. O LGBT não, ele ainda que a família não seja uma família preconceituosa, ele vai conviver com medo de contar porque ele não sabe como vai ser a reação, não é? Então isso gera um nível de sofrimento psíquico e de adoecimento muito maior. Além disso, a gente tem uma pouca referência emocional para jovens gays, lésbicas, transexuais, porque desde que você aprende, você vai ver sua família numa relação heterossexual, aí você vai ver seus amigos com namorado e namorada, aí você vai ver os casais na TV, e aí você pensa, como é? Que tipo de bagagem cultural, que tipo de repertório cultural e afetivo eu tenho para conseguir lidar com isso? Não tenho. A gente ainda ouve que não é normal, por exemplo, né? E aí, nesse caso, se o suicídio é causado não por uma doença, por um adoecimento de depressão que seja um fator inerente ao sujeito, mas se o adoecimento é causado por um processo social reversível de adoecimento, então o suicídio entra como uma morte por LGBTfobia, porque é a violência social contra gays, lésbicas e transexuais que provoca o adoecimento mental. Uma consequência. O Google divulgou um dado que o Brasil é o país que mais pesquisou o termo homofobia nos últimos anos, inclusive do ano passado para 2019 agora. Então a gente pode garantir que falta de informação não é, por exemplo. Sim, é porque existe também no Brasil, a gente tem uma tendência à sutileza da coisa, né? Então, assim como no racismo, tem a Lilian Schwartz, que é uma grande pesquisadora lá da USP, ela fala um pouco sobre esse racismo brando e velado que existe no Brasil. A LGBTfobia, ela tem essa dimensão, não é? As pessoas dizem assim, mas eu não sou homofóbico, eu não sou transfóbico, porém, eu não quero que meu filho tenha um amigo assim. Sim. Então porém eu faço piada que é discurso de ódio, sabe? Então a gente sempre acha que determinada coisa é uma brincadeira, não é uma violência. Só que a violência, ela está na medida, nesses casos, ela vai ser subjetiva. Sabe? Que formas de vida e que sofrimento eu estou causando em função dessa brincadeira, entende? Por exemplo, o bullying na escola, muitas pessoas dizem, mas bullying na escola é comum. Ora, a gente tem transexuais, 92% das travestis e transexuais no Brasil deixaram a escola entre 12 e 14 anos, justamente por conta da violência. Não é? E aí deixa a escola, aí não vai ter empregabilidade. Não tendo emprego, não tem renda, não tendo renda, não tem proteção social. Não tendo proteção social, está mais vulnerável ao crime. E a sociedade Entende? é a primeira a apontar, né? Exato. E aí, então, o bullying, sempre que eu dou palestra na escola, eu digo assim, eu estou falando de gênero na escola, mas eu não quero que você seja travesti para o estudante. Digo, o que eu quero? Eu quero que você não seja instrumento da violência social. Eu quero que depois você não tenha que carregar a culpa de ter ajudado uma amiga sua que pode eventualmente ser trans a ir para a prostituição. Movimentos como a Parada da Diversidade no domingo ajudam a sociedade a compreender um pouco mais a situação? Vou pedir até para botar a imagem enquanto a gente está conversando sobre isso. Pode falar. Sim. A parada ela é um momento que ela não é só para a sociedade não LGBT. Ela é um momento também que os LGBTs exercem a sua liberdade no mundo, numa via pública que nunca nos pertenceu, que nunca foi para a nossa liberdade, não é? E ainda uma outra perspectiva, né? Eu acho que nesse momento que a gente tem vivido, as paradas LGBTs, elas são fundamentais, porque a gente vive um momento de adoecimento psíquico coletivo. Não é? Nos últimos 2 anos, a gente teve um aumento de 200% do consumo de Rivotril. E aí, então, eu sempre digo assim, o poder e o mundo nos quer cada vez mais tristes. E robotizados. E quando a parada LGBT afirma politicamente a alegria, ela está dizendo, olha, o poder nos quer tristes, mas a gente pode resistir também festivamente. A luta pela sobrevivência e pela nossa existência, ela não precisa ser uma luta triste. E aí, quando você pega sujeitos como os LGBTs, que sempre foram perseguidos, eu estou pesquisando agora, travestis na ditadura, não é?
E a gente vê que, por exemplo, a perseguição na ditadura era imensa. E essa perseguição segue. Só que sempre as formas de resistir dos LGBTs foram mais festivas. Sabe? Então eu acho que assim, existe um ensinamento muito grande para a gente nas paradas que a gente não precisa ser triste para lutar contra a opressão, contra a violência. Ora, foram 20 anos desse movimento aqui em Fortaleza, reuniu em torno de 1.100.000 pessoas aqui na capital, no domingo, aqui na Avenida Beira-Mar. Movimento que começou há 50 anos lá nos Estados Unidos. Falar um dado para você que toda delegacia tem o dever de atender as vítimas de homofobia. Além de ser um direito, é dever da agente cidadão denunciar esse tipo de ocorrência. A vítima deve exigir os direitos e registrar um boletim de ocorrência. No Ceará, diversas políticas públicas estão sendo desenvolvidas para tentar garantir os direitos dos LGBTs. Sobre o assunto, a gente conversou com a secretária executiva de Cidadania e Direitos Humanos da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, Lia Gomes. Boa noite, Christian. Boa noite, Helena. Bom, o nosso foco principal para esse ano vai ser a interiorização da política. Como aqui na nossa secretaria a gente está com uma boa parte das políticas sociais, LGBT, igualdade racial, pessoa com deficiência e idosos, a gente pretende fazer uma interiorização dessa política através de criação de conselhos por todo o estado do Ceará. Uma das coisas que eu achei importante esse ano foi a abertura nos campos lá junto à Secretaria de Segurança Pública dos campos de identidade de gênero e orientação sexual. Porque antes ficava muito difícil você tipificar quando um crime era realmente de homofobia ou era de violência que a maior parte das pessoas sofre, né? A violência patrimonial ou física. Outra coisa importante que a gente está trabalhando bastante é a criação do ambulatório trans. Existe aí uma demanda, né? São tratamentos muito caros, as pessoas que querem fazer a mudança de sexo. E esse ambulatório vai funcionar dentro do Hospital de Messejana, já está com o espaço todo reformado e vai ter lá uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, médicos especialistas na questão dos hormônios e vai ser dada toda a medicação de forma gratuita e os exames de acompanhamento dessas dosagens hormonais. O centro de referência vai ser uma espécie de apoio, um local de apoio que as pessoas LGBT vão ter como referência. Se elas pensarem, por exemplo, em como obter uma orientação jurídica para mudança de nome ou como fazer uma denúncia, a gente já tem aí as ouvidorias, mas a gente acha que é muito importante criar esse centro que vai ser um local onde as pessoas LGBT vão poder reportar qualquer tipo de violência, saber dos seus direitos, ter todo tipo de informação que para ela seja importante. Bacana, a Helena está super envolvida nesses projetos e vai voltar aqui depois para contar para a gente como é que está o passo a passo aí da implementação do laboratório e outras políticas públicas, tá bom? Tá certo. Muito obrigado pela presença, viu? Volte sempre. Até mais. No próximo bloco, a gente fala sobre as inscrições para o programa Jovens Talentos, que está com mais de 1.400 vagas abertas para estágio aqui em Fortaleza.